capítulo 16. O tema dessa mensagem é: quem disse que seria fácil? Diga para a pessoa que está do teu lado: quem disse que seria fácil? Mas diz mais uma vez: quem disse que seria fácil? Diga para ela: quem disse que seria fácil? Mentiu. Porque não é verdade. Querido, nós somos iludidos, principalmente quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E hoje ainda infelizmente acontece, com a propagação, Bruno, do Evangelho com toda a sua clareza. Muitas pessoas ainda estão sendo iludidas por aí, com um Evangelho de facilidades. Um Evangelho só de bênção. Muitos pegaram a graça que é salvadora, ela é real, ela é até incompreensível. Porque quando se fala de graça, religioso fica brabo. Mas pecador se converte. Até a graça está sendo implantada de uma forma errada. Como se fosse um movimento gracista, enganando as pessoas. Mas querido, não é verdade. Porque o Evangelho, ele é transformação, ele é poder para aquele que crê nele, amém ou não amém? Porém, ele é confronto para os nossos pecados. Porque o Evangelho que não nos confronta, ele não nos transforma. O Evangelho que não confronta o nosso pecado, ele não muda a nossa vida. O Evangelho que não vai de encontro ao nosso caráter, ele não muda a nossa vida. Bill Johnson diz uma frase muito interessante. Ele diz que se na nossa caminhada de fé, se a gente não der de frente com o diabo várias vezes, é porque nós estamos andando no mesmo caminho dele. O Evangelho tem esse confronto na nossa vida. Mas para quê? Para nos transformar, para mudar a nossa vida. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, ele vem e nos dispe, tira toda a nossa veste e revela a nossa vergonha. Mas qual é o objetivo? Nos envergonhar? Nos matar? Fazer bullying, gospel? Não, querido, é nos transformar. É mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Quantas pessoas querem ter a vida transformada, mas não querem ser transformadas pelo Evangelho? Sabe por que o Evangelho é loucura para muitos? Porque não vão entender. Porque muitos não querem entender, muitos não querem mudar. Por isso que muitos estão enganando pessoas aí com um evangelho massageador. Quantas igrejas estão lotadas por aí de pessoas perdidas? Quantas pessoas estão lotando igrejas que pregam um evangelho desse, mas irão para o inferno, infelizmente, porque não estão sendo transformadas por ele. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa igreja, a igreja da fé, será uma igreja de transformação pelo poder da palavra, onde pessoas serão transformadas, famílias serão transformadas, caráter serão transformados. Porque é muito fácil, irmão, culpar o diabo, mas olhar no espelho e dizer: Senhor, eu preciso ser transformado, muda o meu caráter, isso dói. Por isso que o evangelho era loucura. João capítulo 16, versículo 33, só a parte B, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vamos falar no 3? Todo mundo conhece. No 3, 3. A palavra aflição significa tribulação, pressão, angústia, dilema. Ninguém está isento de passar por várias aflições, doenças, briga na família, enfermidades, pandemias, problemas econômicos, financeiros, né? Saúde. Ninguém está isento disso. Todos nós que vivemos aqui na terra, nós estamos sujeitos por passar pelas aflições que a terra nos apresenta.
Nós temos um corpo que ainda é sujeito a qualquer bactéria, a qualquer enfermidade, a qualquer doença, sim ou não? Nós estamos sujeitos, expostos a confusões, a brigas, a violência, a assalto. Porque no mundo é isso, o mundo traz isso. E Jesus nunca disse que seria fácil, Ele nunca disse que nós estaremos isentos a isso, pelo contrário, Ele afirmou: olha, no mundo vocês terão aflições. Sim, no mundo vocês terão aflições. Jesus nunca disse que seria fácil, Ele garantiu que nós não estaríamos só. Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que seria glorioso, porque as dores desse mundo não podem se comparar com a glória que será revelada. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que sempre estaria conosco nas nossas aflições, ou seja, você não está sozinho. Porque somente em Cristo e na paz que vem dEle, podemos passar por várias aflições sem ficar inseguro, porque Ele passa a ser a nossa total segurança. É como se fosse alguém que estivesse num barco, no meio do mar, e o barco naufragasse, afundasse, e quando ele olha para o lado, vem uma pequena boia ou uma bola. O que ele vai fazer, irmão? Se agarra nela, não é verdade? Ou então um troco, sei lá, um pedaço de madeira boiando. O que vai fazer? Se agarra nele. A onda vem, ele está agarrado no pedaço de toco. A onda joga ele para um lado e para o outro, mas ele está agarrado ali. Por quê? Porque aquela boia, aquele tronco, aquele pedaço de madeira, sei lá, que está flutuando, ajudando ele a ficar em cima da água, é a única coisa, ou seja, a última coisa, a última expectativa de vida dele. Assim Jesus precisa ser na nossa vida, querido, a nossa última expectativa. Porque só Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a única expectativa de vida. Que vida? Vida eterna. Então se agarre nele como se fosse a última chance que nós temos. Eu me agarro nele todos os dias como se ele fosse a última chance que eu tenho, querido. Porque eu não posso acrescentar 1 metro, meio metro na minha vida. Eu posso estar saindo daqui hoje para casa e amanhã você está aqui no velório do pastor Tony. Senhor, não faça isso porque minha esposa é nova. Acaba velho, morrer novo com mulher nova. Mas nós não podemos acrescentar nada. Por isso ele precisa ser a nossa última expectativa de vida, meu nome, amém? Porque a vitória de Cristo sobre a morte superou tudo, e por isso a nossa fé nele muda a nossa maneira de superar as aflições quando elas vierem. Coloca de novo João capítulo 16, versículo 33. Olha como é que ele começa esse texto. Ele diz assim: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, ou tenha bom ânimo, conforme a sua tradução. Eu venci o mundo. Agora vamos entender isso, querido. Vamos entender isso. Esse texto aqui de João 16 tem algumas chaves poderosas. Dá um monte de pregação. Mas tem chaves poderosas que nós precisamos entender. A primeira é: tenha a paz que excede todo entendimento. Pastor, como assim? A paz que excede todo entendimento. É a paz que faz você olhar para a circunstância e dizer: Deus, mesmo que eu esteja passando por isso, eu não vou desistir da minha fé. É a paz que faz você olhar para a enfermidade, olhar para a dor e você dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu tenho paz com isso, que eu sou curado em nome de Jesus, que Ele já levou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz já caiu sobre Ele, e pela sua ferida eu fui sarado.
É a paz que te garante se agarrar no Salmo 103, versículo 3, que diz assim: Senhor, você perdoou os meus pecados e agora cura as minhas enfermidades. A doença está aqui, mas eu estou dizendo, eu já sou sarado, eu já sou curado. Querido, muito tempo atrás eu recebi um diagnóstico de uma bola no meu fígado. Algo muito estranho. E meu pai morreu de câncer no fígado. Eu já contei esse testemunho, mas vou repetir. Morava ainda no Jardim América com minha sogra, minha esposa, minha sogra. Lógico, né? Com minha esposa e com minha sogra. Eu não ia morar com minha sogra sozinha. E quando eu recebi isso, na verdade, a médica que me atendeu era minha amiga, de Pindaré. Uma médica muito boa, hoje está nos Estados Unidos. E ela só virou para mim e falou assim: Tontônio, me chamava de Tontônio, observe isso aqui que tem um negócio bem aqui, eu acho que não é nada não. Mas foi a mesma coisa que um médico chamado Vigolino falou para o meu pai: eu acho que não é nada não. E eu percebia algo no meu fígado. E eu sentia dores, eu sentia um mal-estar, uma azia muito grande. Só que eu não esperei o diagnóstico não, irmão. Sabe para onde eu fui? Sabe para onde eu fui, Mateus? Fui para o fundo do quintal, orar e declarar minha cura. Eu andava no fundo do quintal, marchando, declarando, e um coelho que a pastora tinha atrás de mim. Eu digo: vamos comigo, isso aqui é uma caminhada, isso aqui é uma... Eu fui declarar a cura, eu fui declarar que a minha família, ninguém nunca mais morreria de câncer. Eu fui declarar isso. E adivinha, querido, eu não duvidei. Eu não duvidei. Quando eu fui fazer o exame, muito tempo depois, adivinha? Nada. Pastor, o que é isso? Não sei. Fé não se explica, fé se crê. Ter paz é quando alguém te feriu, alguém te machucou, alguém falou mal de você, alguém te julgou, alguém liberou uma palavra contra a tua vida, alguém te ofendeu, alguém levantou um falso testemunho contra você. E se você tiver a paz que excede todo o entendimento, você vai lá e perdoa. Teve uma mulher que uma vez me magoou tanto, me feriu tanto. Ela era dona da imobiliária que eu trabalhava. Ela chegou e me falou um monte de coisa. Eu peguei, fiquei muito chateado com ela. Aí eu passei um mês sem ir lá, 2 meses. Aí eu comecei a orar. E até que eu recebo uma mensagem dela dizendo assim: Tony, aparece aqui na imobiliária que eu quero conversar contigo. Aí eu fui lá. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu recebi a mensagem: vem aqui na imobiliária que eu quero conversar contigo. No meu íntimo eu ouvi uma música. Eu digo: é hoje. Quando eu chegar lá, eu vou chegar quebrando, falando um monte de coisa para ela. Irmão, eu cheguei e sentei. Quando o caba está bravo, ele não senta na cadeira toda, ele senta na ponta da cadeira. Não é verdade? Não é assim? Homem, fala a verdade. Ele senta na ponta da cadeira. Vem para frente aí. Como é que é? Vem para a ponta da cadeira. É desse jeito. Ele fica logo assim, ó. Eu sentei na ponta da cadeira e fiquei. Fala. E ela de cabeça baixa, mexendo nos papéis. E eu falo, eu estava esperando ela falar uma coisa. Diz. Só uma palavra. Eu estava totalmente ao contrário de Jesus. De uma palavra. Eu estava esperando ela dizer uma palavra, que eu ia entrar com ela e falar um monte de coisa. Ela vira para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e diz assim: me perdoa. Aí eu digo: oh Jesus. Ter paz é quando você deixa todos os seus argumentos caírem por terra. Eu olhei para ela e falei assim, com muita convicção e muita dureza: me perdoa também. Fui firme, menina, não ri não, que eu fiquei foi firme. Me agarrei com ela. E isso é ter paz que excede todo entendimento, irmão. É a paz que só Deus, só Jesus pode te dar. O mundo não dá essa paz. Quem tem paz com Cristo tem paz com todos. Amém? Independente do que fizeram com você. Essa é a paz que a gente não entende. Amém?
A segunda chave é: ele venceu o mundo. Certamente você já passou por alguma aflição em vida, em sua vida, ou está passando. Jesus disse para seguirmos firme e resistir sobre a pressão. Sabe o que é ter bom ânimo? Resistir sob pressão. Diga pressão. Diga mais uma vez, pressão. Eu lembrei da pregação do domingo passado da pastora Nair, quando ela falou uma coisa muito interessante. Quando ela estava cozinhando e ela colocou a comida dentro da panela de pressão, Deus fala com ela, Deus dá uma direção para ela. Quantos aqui gostam de cozinhar? A diferença de você colocar um cozidão numa panela normal e numa panela de pressão é mais ou menos 1 hora, né? De diferença ou mais. Um cozidão numa panela normal é o que? Umas 2 horas? Sei lá, 1h30. Mas na panela de pressão, meia hora, 40 minutos. Não é verdade, cozinheiras? Quem é cozinheira boa aí? Anota o número dela, o telefone que... eu aceito lá. Pode cozinhar que o pastor vai estar lá. É muito mais rápido, né, querido? Presta atenção, uma coisa que ela falou. Quando nós estamos debaixo de uma pressão, querido, é porque Deus quer diminuir o seu tempo de sofrimento. Quando maior for a pressão, Deus quer diminuir, reduzir o tempo do seu sofrimento. Então não abra mão das pressões, querido. Um crente em Cristo Jesus verdadeiramente, quando a pressão vem, quando a dificuldade vem, ele está dizendo: Pai, muito obrigado, porque a pressão ela não vai te matar, ela vai te deixar preparado, ela vai te deixar mais forte. Você crê nisso, irmão? É reduzir o tempo do teu sofrimento. Aí Jesus disse: eu venci o mundo. Ele nos deixa uma orientação de como podemos vencer, com bom ânimo. Diga bom ânimo. A mesma palavra ele deu para Josué. Ele disse: Josué, seja forte, corajoso e tenha bom ânimo. Não adianta só ser forte, não adianta só ser corajoso, tem que resistir sob a pressão, tem que ter bom ânimo. Esse é um segredo, querido. E o que significa isso? O sentido da palavra bom ânimo também significa determinação, coragem. E eu vou acrescentar fé na palavra de Deus. Se você tem fé na palavra de Deus, na sua palavra, querido, deixa eu te perguntar uma coisa: Jesus mentiu? Jesus mente? Agora, por que é tão difícil vencer as coisas deste mundo e as aflições desse mundo? Por que é tão difícil? Porque existe um segredo, querido, para que você venha vencer as coisas do mundo, para que você venha vencer o pecado, vencer as aflições. Coloca aqui para mim, meu filho, 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o... Me ajuda. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo, irmão? Quem é que vence o mundo? Aqueles que são nascidos de Deus. E o que é isso, pastor? É passar pelo novo nascimento. Não adianta a gente querer vencer o mundo, querido, vivendo da mesma forma que o mundo diz que nós temos que viver. Tem muitas pessoas querendo fugir das aflições, querendo ser liberto, restaurado, mas continua vivendo da mesma forma, agindo da mesma forma. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, agindo conforme as coisas do mundo, com mágoa, com fofoca, com pecado. Não, querido, tem que nascer de novo. Nascer de novo é se transformar totalmente, deixar com que Cristo transforme a nossa vida. Não adianta eu querer vencer o pecado, vencer as aflições do mundo, me comportando como mundano dentro da igreja.
Tem que ser diferente. E ele continua dizendo assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, é ter fé, não é ter crença. Fé é diferente de ter crença. Eu não gosto dessa palavra. Fé é diferente de ter crença. Sabe por quê? A palavra crença vem de acreditar. A palavra acreditar é uma junção de duas palavras, que é querd, que é coração de carne, querd, que é coração de carne ou sentimento, e der, que é colocar para dentro. Então muitas pessoas pegam uma crença qualquer e colocam para dentro, e acham que isso vai mudar a sua vida. Não, eu estou passando por um problema, eu não quero saber de Deus, mas eu vou ali num culto de libertação, receber uma crendice. Eu vou ali pegar um copo d'água porque eu vou jogar para cima. Eu vou ali pegar uma vela, isso é crendice. Aí muitas pessoas estão sendo enganadas com isso. Quantos crentes estão dentro das igrejas? Muitas pessoas estão dentro das igrejas com crendice. Não vai ter a vida transformada, querido. Não é por crendice, é por fé. Amém ou não amém? E o que é fé? A fé se origina da palavra crer, que é ouvir, obedecer, seguir, servir. É dizer: Senhor, mesmo que eu esteja passando por isso, mas eu me agarro na tua palavra, eu me agarro nessa verdade. Doa em mim, pode doer, mas eu não abro mão. Eu não abro mão. Isso é crer, isso é ter fé. Estão comigo? Diga amém. Preste atenção. Ele diz que teríamos paz nele. Por quê? Porque mesmo se passarmos pelo vale da sombra da morte, se tivermos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Ele nos livra no vale e não do vale. Vou explicar para você. Daniel foi para a cova dos leões? Sim ou não? O Senhor livrou ele aonde? Dentro da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha? Onde foi que o Senhor livrou eles? Dentro da fornalha. Os discípulos de Jesus estavam no meio da tempestade. Quem vem andando sobre as águas? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus, Ele não quer te livrar da fornalha, Ele quer te livrar dentro da fornalha. Você pode até entrar dentro da cova dos leões, mas é lá que Ele vai te livrar. Você pode estar dentro de uma tribulação, mas é ali que Ele vai te livrar. Você pode estar passando por uma tempestade, mas é ali que Ele vai te livrar. Sabe por que Ele permite isso? Porque isso te deixa muito mais forte. Quando nós estamos passando por uma aflição, nós estamos passando por um problema, e temos a certeza e a fé que Ele vai estar do nosso lado, a nossa fé se fortalece. Por isso que muitas das vezes Ele não nos afasta do problema, Ele nos cura, nos salva, nos restaura, nos alcança dentro do problema. Foi aquilo que a pastora pregou aqui domingo. Nem todo deserto é do diabo, e nem todo lugar alto é de Deus. Vou lembrar uma coisa que o Ribinha falou. Quando você lê, pega o texto que fala sobre que Jesus foi para o deserto, você vai ver uma coisa muito interessante. A Bíblia dizendo assim: e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? Quem? Lá no final você vai ver uma coisa muito interessante também, que quando o diabo se aproxima dele, ele pega Jesus e leva para um lugar alto, para mostrar todos os reinos. Quantos lembram disso? Está na sua Bíblia, viu? Deus leva Jesus para o deserto, o Espírito leva Jesus para o deserto, o diabo leva Jesus para um lugar alto. Agora eu confirmo mais uma vez para você. Tem muitas pessoas que estão passando pelo deserto e está achando que é o diabo, mas é Deus te preparando, é Deus te tratando, é Deus te deixando mais forte. E tem muitas pessoas que quer estar em lugar alto sem Deus. Ele vai ficar,
ele pode até alcançar aquilo em lugares altos, porque o diabo também faz milagre, irmão. O diabo também dá presente, irmão. O diabo também faz isso. Para quê? Para que você fique no lugar alto e não queira descer mais. Para que você fique tão orgulhoso e dizer: Senhor, é minha capacidade, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é o que eu fiz, é aquilo que eu estudei. Mas preste atenção, tem um ditado popular que diz que tudo aquilo que sobe, desce. E aquele que sobe sem Deus, quando descer, com certeza vai precisar dele. Conversou comigo, diga amém. Conversou comigo. Até o próprio Jesus teve que passar por inúmeras aflições, dores, sofrimento, que nem eu e você conseguiria suportar. Mas Ele suportou por amor de você. Isaías, há quase 700 anos antes de Cristo, ele relata tudo aquilo que Jesus ia passar, sem saber, sem ter uma ideia que quem seria Jesus, mas ele cria que um dia o Salvador, o Mashiach, viria. E ele começa a relatar lá no capítulo 52 em diante, tudo aquilo que Jesus iria passar, as aflições que Jesus ia passar. Coloca aqui, filho, Isaías 52, a partir do versículo 13. A leitura é extensa, mas preste atenção. A partir do versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causaram admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao que agradou o Senhor esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade
e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e de sua alma, e ficará satisfeito com o servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte como os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi fácil? Isso é um relato de Isaías. Agora você com certeza já assistiu um filme, Paixão de Cristo. Foi fácil aquilo que ele passou? Lucas, como médico, relata que antes das suas dores, ele teve um sofrimento a ponto da sua carne suar sangue. A ponto dele dizer assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. A ponto dele chegar para os seus discípulos e dizer: olha, o Espírito está pronto, mas essa natureza, ela é fraca. Por isso vigie e ore. E é um sinal para a sua igreja também: vigie e ore, porque a nossa natureza é fraca. Querido, muitas pessoas acham que vida de crente, eu vou até lembrar daquele TikTok, não é fácil. Nós passamos por aflições, nós passamos por dores, porque nós temos um inimigo eminente, querido, Satanás, inimigo das nossas almas. Quando nós estamos no mundo, quando nós estamos no pecado, nós estamos caminhando junto com ele. Porém, no momento que você toma partido, querido, por Deus, viver por Deus, viver com Deus, com certeza ele vai se levantar. Com certeza ele vai fazer pessoas que você ama se levantar. A vida do crente não é fácil. O evangelho não é fácil, querido. Viver por ele não é fácil. Sabe por quê? Porque nós somos confrontados todos os dias. Mas Jesus nunca falou que seria fácil. Ele disse que seria glorioso. Ele disse que ele estaria conosco no meio da tempestade, no meio do sofrimento. Ele estaria do seu lado. Sabe por que é no vale? Porque você pode até estar passando por ele, mas você não vai estar sozinho. Você pode até estar passando pelo momento de enfermidade, um momento de dor, mas eu te garanto, querido, você não está sozinho, porque ele está com você. Ele está do seu lado. Ele prometeu: nunca te abandonarei. Eu nunca vou te abandonar. Vivemos em um mundo onde situações diárias nos afligem, assim como afligiram homens e mulheres de Deus no passado. Mas sabe por quê? Sabe por que nós estamos firmes e continuamos de pé? Abrindo a tua Bíblia, Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Porque está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que não temerei? Porque tu estás comigo. Quem confia nele não teme, porque ele está com você. Quando Davi escreve esse salmo, querido, ele estava passando pelo momento de muitas aflições. Foi o começo da sua perseguição, onde os seus filhos e seus os seus amigos, eu ia falar correligionários, se levantaram contra Davi, até o seu ex-sogro. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Diga para a pessoa que está do teu lado: não temas, ele está contigo.
Não tenha medo, Ele está contigo. Não te desespere, eu estou falando para você, não se desespere, porque Ele está com você. Mesmo que você pense que você está num vale de sombra da morte, e presta atenção, querido, Ele diz também no Salmo que 1000 pode cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Agora fica comigo, se 1000 cai aqui, 10.000 cai aqui, onde é que eu estou? Pois é no meio que Ele te salva, é no meio que Ele te alcança, é no meio que Ele... Meu Deus do céu, você está comigo, irmão? É no meio da tribulação, é no meio da aflição, é no meio da dor. Não te preocupa, você não está sozinho, você não está sozinho. Você pode olhar para um lado e para o outro e não ver ninguém. Você pode procurar uma palavra de alguém, mas você não vai escutar. Mas se você olhar para o céu, se você olhar para o alto e entender no teu coração que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, você vai entender que os olhos do Senhor estão sobre você. Não temas, não temas. O salmista entendeu isso, Rodrigo? Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, é um texto muito conhecido. Ele falou assim também: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora presta atenção. Esse texto também é muito forte, se você for procurar entendê-lo. A primeira coisa que ele diz é que para aí, quem quiser vir após mim, agora presta atenção, para ir após Ele, é necessário ir primeiro a Ele. Ninguém vai após Cristo, após é seguindo. Ninguém vai após Ele, por Ele, se não for primeiro a Ele. Para que eu vá após Ele, é necessário primeiro eu ir a Ele, e ir a Ele é muito difícil. Ir a Ele não é fácil. Muitas pessoas vão dizer assim: cara, que tu vai ser crente? Que besteira é essa? Quantos já ouviram isso? Quantas pessoas, até da família da gente, dizem assim: ixi, agora quer ser o santo. Cara, tu vai deixar de curtir, você vai deixar de ir pro forró, você vai deixar de beber, você vai deixar de... Não, isso é besteira, cara. Deus, Ele é amor. Deus é um hippie, paz e amor. Não precisa disso não. Querido, eu me lembro do dia que eu me converti pela primeira vez. A igreja era pequena, era mais ou menos como daqui o Nome Fé. Mas pense num caminho longo. Eu ficava, meu Deus, eu estava que nem aquele o sacerdote com Davi. Eu dava 6 passos e fazia um sacrifício miserável. Davi. Eu dizia não, eu dava um passo e dizia assim. Aí quando eu cheguei na frente do pastor, que o pastor, o irmão aqui está aceitando Jesus, entregando a sua vida, e lá dentro da minha cabeça aqui, o que tu está fazendo, doido? E as meninas, e o pagode, e o samba, como é que vai ficar? Sacrifício. E até Ele não é fácil, querido, porque nós temos que negar muitas coisas, é ou não é verdade? Nós temos que negar muitas coisas. Aí o texto continua dizendo assim, ó: negue-se a si mesmo. Isso aqui não precisa de uma explicação teológica. Negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar a sua carne, irmão. É muito difícil, sim ou não? Porque a carne, ela anseia pelo prazer, ela anseia pelo pecado. E o texto está dizendo: negue-se a si mesmo. Aí depois vem: tome a tua cruz, faça seu sacrifício, toma a sua cruz. E o pior, siga-me. Você pode até dizer: não, isso é o melhor. Isso é o pior, irmão. Siga-me. Porque não é fácil seguir Jesus. Não é fácil seguir Jesus.
Não é fácil abandonar muitas coisas no mundo e dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida está nas tuas mãos. A partir de hoje eu quero te seguir. A partir de hoje eu não quero mais as coisas desse mundo, eu não quero mais as coisas do pecado. Sabe por que muitas pessoas, isso é muito difícil, querido? Porque tem muita gente que quer estar dentro da igreja sem se envolver com Deus. Tem muita gente que só quer receber de Deus, mas não quer dar nada para Deus. Por isso que seguir Jesus é muito difícil. Tem muitas pessoas que querem ir para uma igreja só quando está passando por algum problema. Como se Jesus fosse um médico, ou então um garçom, que tivesse à nossa disposição só para nos servir no momento que a gente quiser. Não, querido. Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que eu confio. Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o começo, o fim e o meio de todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele pelo qual tudo foi feito, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o nosso sopro de vida, Ele é a nossa última esperança. E seguir Ele é muito difícil. Abandonar as obras da carne e os desejos é muito difícil. Por que muitos não querem ser seguidores, apenas ouvintes? Porque não querem quer se comprometer. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido. Esta igreja é uma igreja que vai se comprometer com o reino, uma igreja que vai se comprometer com a obra do Senhor. Aqui é uma igreja que vai se comprometer em pregar o evangelho, ganhar vida para Jesus, ser testemunho em casa, ser testemunho na rua. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que aqui tem pessoas que irão seguir o Senhor, que irão realmente se comprometer com o evangelho. E mesmo que não seja do seu agrado, mesmo que não seja do meu agrado, mesmo que não seja aquilo que eu queira fazer da minha vida, vai ser aquilo que eu preciso fazer pela minha vida. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que seria bom. Ele disse que seria agradável. Ele disse que seria perfeito, porque essa é a sua vontade. O salmista provou isso em meio a uma grande aflição em sua vida. E em vez de fugir como muitos fazem hoje, ele se agarrou em Deus. Salmo 34. E aqui eu finalizo. Salmo 34. Olha, presta atenção. Davi passando por uma grande aflição. Olha como ele começa o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo tempo. Sendo perseguido, sendo humilhado, fugindo para não ser morto. Sabe o que muitos fazem hoje, querido? Culpa a Deus. Acontece alguma coisa, não vai mais para a igreja, não quer se envolver. Não vou mais. Uma quedinha, caiu. Irmão, presta atenção. Nós estamos num mundo sujeito às aflições, ao pecado, sim ou não? Sim ou não? E por que quando nós pecamos, a primeira coisa que a gente faz é não vir mais para a igreja, não procurar mais a Deus, não orar, e se achar um nojo? Ah, não sou digno. Ei, meu irmão, eu também não sou. Eu não sou digno nem de estar aqui. Deveria ser ao contrário, irmão. Porque a palavra do Senhor diz: se nós pecarmos, nós temos um advogado. Se você errar, não te preocupa, você tem um advogado. Se você falhar, não te preocupa, não é longe dele que você vai, é perto dele, é se agarrando nele, irmão, é nos pés dele. Quando eu errava, quando eu pecava, eu ia para ele, encher o saco. Imagina a vida assim: menino, tu é chato, sai daqui, menino, tá bom, eu te perdoo. É a ele. A gente vai buscar as coisas do mundo, não, querido. Olha Davi debaixo de uma aflição, o que ele diz? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Tempo de aflição.
O seu louvor está sempre nos meus lábios. Mesmo que eu esteja passando por um problema, mesmo que isso esteja doendo, eu estou te louvando, eu estou te adorando. Sabe por quê? É no louvor, é na adoração que as cadeias se abrem, irmão, que o reino se abala, irmão. É na adoração que Deus vem com o seu favor, que vem com a sua bênção. É quando você adora que o milagre acontece. Alguém está comigo aqui? É quando você adora que o favor de Deus vem, Ele te favorece. É na adoração, porque a adoração você está dizendo: Senhor, independente da aflição, independente da dor, eu não abro mão de te adorar, eu não abro mão de ti. Meu Deus. Aí ele continua, versículo 2: a minha alma, uma alma sofrida, uma alma cheia de problemas, uma alma cheia de dores, a minha alma se gloria no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Olha, ele dizendo que ainda vai ser testemunho para outras pessoas, irmãos. Louve comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos exaltemos o nome do Senhor. Versículo 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E até espirrando aqui. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada faltará ao que o temem. Esse é o segredo. Ele não disse que seria fácil. Ele nunca falou que seria fácil. E agora eu finalizo com João 16 outra vez, que diz assim: e disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Fique de pé. Deixa eu ler esse texto para você, de trás para frente. Olha para cá. Vou repetir. Olha para cá, irmão. Vou repetir o texto para você entender. Preste atenção, eu vou ler esse texto de novo para você. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora deixa eu ler esse texto de trás para frente. Eu venci, diz o Senhor. Eu venci. Você só precisa resistir às aflições deste mundo, pois minha vitória garante a paz que você tanto precisa. Mesmo que você passe pelo vale, mesmo que você esteja passando por uma aflição, pelo momento de dor, pelo momento de tribulação, não te preocupa. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está só. Você não está só. Ele nunca vai te abandonar. Querido, sabe por que o texto, eu li um texto que diz que apenas os nascidos de novo, olha para cá, podem vencer o mundo. É porque, querido, ele é a primeira pessoa que nós queremos abandonar. Se acontece alguma coisa que não nos agrada, não quero mais saber. Se acontece um problema, não quero mais saber de Deus, não quero saber de ir para a igreja. Ah, pastor, por que tem que ir para a igreja? Eu te mostro mais de 600 versículos na Bíblia que fala da importância de congregar. É porque não querem se comprometer.
é porque não consegue manter a sua palavra. Mas nessa noite, querido, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui tem homens e mulheres que entenderam essa mensagem, que entenderam esse princípio, e mesmo que esteja passando por um problema de aflição, de tribulação, passando por temores, passando por lutas, por guerra, não irão abandonar a sua fé, não irão abandonar a fé no seu Senhor, no seu Deus, não irão abandonar, não irão, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, não irá temer, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, não irá temer, sabe por quê? Porque Ele está com você, Ele está com você. Eu vou repetir, Ele nunca disse que seria fácil, Ele disse que você não estaria sozinho. Não se ache só, querido, porque até o próprio Isaías, que relatou aquela situação de Jesus, ele disse: mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, eu, o Senhor, o teu Deus, o teu Senhor, nunca vou te abandonar. Ele está querendo dizer: não importa como você está, não importa o que aconteceu, se você caiu, se você pecou, se você se desviou, se você voltar, Ele vai estar como aquele pai, de braços abertos, esperando você voltar, porque Ele nunca vai te deixar. Somos nós que deixamos, somos nós que abandonamos, somos nós que fugimos, somos nós que nos escondemos que nem Adão, vamos para trás de uma folha, de uma árvorezinha. Somos nós que fazemos isso. Ele não, Ele está sempre de braços abertos para te receber. E quando Ele te recebe, querido, Ele pega aquela veste suja de pecado, Ele troca e coloca uma nova. Ele pega teu dedo que não tem nada, Ele coloca uma aliança que simboliza: você ainda tem um lugar na minha casa. Ele coloca uma sandália nova nos teus pés. Ele nunca vai te abandonar. E hoje é o dia de você reconhecer isso. É o dia de você dizer assim: Senhor, não é facilidade, é reino. É reino. É reino, é reino. Oh! Pelo vale acharei conforto.